Olá, muito bom dia para você que nos acompanha. Seja bem-vindo ao Aparecida Interessa ao Brasil. E eu convido você a conferir comigo o que é notícia na nossa amada igreja nesta terça-feira, porque hoje, dia 20 de janeiro, celebramos o Marte São Sebastião, o santo conhecido como protetor contra as epidemias, a fome e a guerra. E claro, nós preparamos um material especial para você conhecer um pouco mais sobre o legado e também a história deste grande e também um santo muito popular entre nós. Vamos conferir. Nos quatro cantos do mundo, sua imagem atravessa o tempo. Entre pedidos e agradecimentos, na devoção a São Sebastião, cada fiel encontra a certeza de que quem confia não caminha sozinho. São Sebastião foi um soldado romano dos primórdios do cristianismo e se converteu ao cristianismo e realizou uma missão evangelizadora dentro do próprio exército romano. Ali ele começou a falar de Cristo, a falar do Evangelho, a evangelizar concretamente e acabou atraindo para si um pouco a antipatia do alto escalão do exército romano. Ele foi chamado então assim a dar testemunho de Cristo, que é o martírio. A palavra martírio significa justamente testemunho. Ao celebrar São Sebastião, cada fiel é convidado a renovar a fé e a esperança. O santo testemunho de coragem e fidelidade ao Evangelho tornou-se modelo de resistência e confiança em Deus, especialmente nos tempos de adversidades. Então a imagem que nós temos de São Sebastião é a imagem, digamos assim, do seu primeiro martírio. Ele não morreu pelas flechas, mas morreu num segundo momento apedrejado. Ele traz esse testemunho de têmpera, de fortaleza, esse testemunho de que vale a pena, apesar das contrariedades, das adversidades, continuar testemunhando bem a nossa fé. Nesta paróquia em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, a devoção ganha forma e história. Erguida sob a proteção do Marte, a igreja se tornou sinal de fé para os devotos como Dona Maria de Lourdes, que acompanhou a construção do templo. Uma capelinha muito pequenininha nessa área toda, muito pequenininha mesmo, a capelinha pequenininha ali no meio. E essa capelinha eu frequentei como criança, minha mãe me trazia, eu frequentei muito essa capelinha. O soldado martirizado é protetor das pessoas simples, que encontram no santo forças para enfrentar o dia a dia. São Sebastião se tornou um santo muito popular, inclusive de maneira especial no meio rural. Então sempre as fazendas, os moradores do campo atribuem a São Sebastião a proteção aos rebanhos, a proteção às plantações. Todas as propriedades rurais têm uma imagenzinha de São Sebastião como protetor ali dos trabalhos. Então São Sebastião tem uma conexão muito profunda com o homem simples, a mulher simples do campo. E esse carinho que a gente tem por São Sebastião é esse amor que a gente vê que os fazendeiros falavam. Ai, manda chuva, a chuva vinha. Ai, toma conta do nosso pasto, e o pasto crescia. E toma conta do nosso rebanho. E a gente vendo essas histórias, a gente vê o carinho que todos os fazendeiros tinham por São Sebastião. E a gente passou também a ter esse carinho especial por ele, por esse amor que ele se dedicava aos fazendeiros e a nós também. Então a gente vinha toda aqui rezar, quando precisava de uma oração, qualquer coisa, pedia para o São Sebastião e aguardava e as coisas aconteciam. Que o glorioso mártir São Sebastião interceda por nós e também nos ajude a enfrentar as adversidades do dia a dia. E olha só, quero aproveitar aqui o programa para agradecer você da família dos devotos. O seu sim nos ajuda a levar a devoção à Mãe Aparecida cada vez mais longe, a acolher cada romeiro que visita o Santuário Nacional e também a transformar vidas através dos nossos projetos sociais. E eu quero, convidar você também a fazer parte da família dos devotos. É só ligar no nosso telefone, o 0300 210 1210, ou pegar o seu celular e apontar a câmera para este QR Code que aparece na tela. E terça-feira é dia de conferir os destaques no nosso Giro Redentorista. E a Pastoral Vocacional Redentorista realizou em Bom Jesus da Lapa mais um estágio vocacional, que é uma preparação para os jovens que podem ingressar no Seminário Redentorista. E a gente confere na reportagem da Tamires como foi esse momento.
Início de ano, para muita gente, é momento de refazer planos, mudanças e sonhos. E para a província redentorista Nossa Senhora Aparecida, é tempo de escuta, discernimento e acolhida a novas vocações. É uma tradição na nossa província, Nossa Senhora Aparecida, iniciar o ano com o estágio vocacional. Um tempo que coroa todo o acompanhamento dos nossos jovens que desejam ingressar em nosso processo formativo. Disso um tempo que coroa todo o acompanhamento. O jovem, ele escreve para o secretariado vocacional, recebe as orientações de estudo, de meditação, de oração, ele participa dos encontros, ele tem o acompanhamento dos psicólogos, dos promotores vocacionais, ele participa do retiro ao longo do ano e tudo isso culmina com o estágio. Um tempo profundo de ouvir a voz de Deus, de abrir o coração para ouvir a voz de Deus e decidir se já é hora de fazer a experiência mais profunda ingressando em nossas casas de formação. E foi isso que trouxe 12 jovens de diversas regiões da Bahia até Bom Jesus da Lapa, entre 6 e 11 de janeiro, para o estágio vocacional. Após essa etapa, caso aprovados, eles seguirão para um dos seminários redentoristas localizados no estado de São Paulo. A programação contou com missa no Santuário do Bom Jesus da Lapa, inauguração da sala do Secretariado Vocacional, momentos formativos de palestras e acompanhamento individual e convivência no CTL. Entre os participantes, vindos de diversas cidades, estava Pedro, que é natural de Feira de Santana, na Bahia. O que mais me encantou na vocação redentorista é a vida em comunidade, levar a palavra aos pobres, aos mais necessitados, e foi isso que Santo Afonso nos chamou a viver. Já o Alisson Quellapense atendeu o chamado à vocação a partir do convívio com os redentoristas no santuário, enquanto era colaborador, e hoje almeja ser um irmão redentorista. Quando os padres chegavam para atender as confissões, que viam que eu era um funcionário novo, me chamavam para me conhecer melhor, para que eu contasse a minha história, E o padre Alessandro, que é o promotor vocacional, estava em viagem. Quando ele chegou, não foi diferente. Me chamou também dentro de um dos confessionários e me apresentou à congregação do Santíssimo Redentor. E me ofereceu a oportunidade de discernir melhor a minha vocação. Vocação acertada, vida feliz. Após 5 dias, agora 8 dos 12 jovens seguirão para a etapa formativa, que é motivo de celebração para a congregação. Esse momento eu avalio como um momento assim de luzes de Deus, para a vida deles e também para mim, porque eu pude crescer um pouco, com a responsabilidade. De fato, é uma coisa muito bonita ver a esperança que são jovens, que vai chegando, vai nos trazendo essa alegria, as realidades, cada um com a realidade distinta, mas que nos mostra que o chamado do Redentor continua vivo e vive mesmo entre nós. E já aqui no Santuário Nacional, com a fé de Maria, rezamos pela família. Este, gente, é o tema da 18ª Romaria Nacional do Terço dos Homens, neste ano de 2026, que acontece dos dias 6 a 8 de fevereiro. E a Romaria ela começa no coração de quem se prepara. Por isso, você que é coordenador do grupo de Terço dos Homens tem uma missão especial, que é fazer o cadastro do seu grupo em a12.com/Terço dos Homens. Você se cadastra e ajuda o Santuário Nacional a preparar com amor e cuidado a acolhida de todos os participantes que vêm rezar e viver esse momento especial na Casa da Mãe, que, como nós estamos vendo aí nas imagens, está repleta de devotos que aproveitam esse período de janeiro, mês de férias, para vir pedir as bênçãos à Mãe Aparecida e começar o ano de 2026 sob o manto protetor de Nossa Senhora. Então, não deixe de fazer a inscrição do seu grupo e participar desse momento especial. Esses foram os destaques do nosso Giro Redentorista de hoje, mas agora a gente muda de assunto para trazer uma notícia lá do sul de Minas, porque o fim de semana também foi de muita festa com a posse episcopal de Dom Walter Jorge Pinto, que passa então a exercer o ministério no lugar de Dom Pedro Cunha Cruz, que governou a diocese de Campanha em Minas Gerais nos últimos 10 anos.
E a celebração, ela aconteceu na Catedral Santo Antônio e reuniu fiéis, padres religiosos, autoridades civis e eclesiásticas. E em clima de unidade, Dom Walter foi oficialmente empossado, assumindo então a missão de conduzir o povo de Deus, confiado ao seu cuidado pastoral, então dando continuidade ao trabalho de evangelização na igreja local. Que a Mãe Aparecida o abençoe nessa nova missão. E você que nos assiste pode fazer como o pessoal da Diocese de Campanha e mandar os destaques aí da sua comunidade para o Aparecida Interessa ao Brasil. Você pode mandar para o nosso e-mail que está aparecendo na sua tela, ou mais fácil, só seguir a gente no nosso Instagram, @jornalismo-tv-Aparecida, conferir o nosso conteúdo, interagir conosco e, claro, ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no nosso jornalismo. E hoje eu convido você a conferir comigo o segundo episódio da minissérie sobre o servo de Deus, Monsenhor João Bevenhum, que mostra aí todo o legado, toda a história deste grande missionário lá no sul do país. No começo, na verdade, o que se fazia na Romaria não era uma procissão luminosa, eram os capitéis. Lá no começo eram os capitéis. Então, ali outra ideia bem iluminada do Padre Fernando, na procissão luminosa, representar os mistérios do terço. Cada ano um mistério. E bem nessa época ali, os mistérios eram feitos no chão. Aí a gente foi ajuntando mais pessoas. Ficou um grupo bom, um grupo grande, bom para trabalhar. E ali começamos a modificar um pouco. Aí a primeira mudança que a gente viu que era necessário fazer, não mais fazer os mistérios no chão. Surgiu a ideia de fazer em cima de um palco. Mas naquela época a gente não tinha ainda estrutura para fazer isso. Então a ideia veio em passar nos municípios da região aqui, pedindo madeira para fazer os ditos tablados, para fazer os mistérios em cima de um palco. A gente saiu pedindo material nas lojas, nas nossas cidades, municípios vizinhos, e daí a gente teve que correr atrás de pessoas que, como nós, acreditavam nessa ideia de seguir, e isso é muito gratificante. O começo era assim. Depois que se deu a ideia de fazer as velas luminosas. Sim, a gente desde as primeiras romarias a gente vinha distribuindo as velas assim, mas era pouca quantidade. Então assim, o Telmo era responsável por esse setor. Então teve assim, em 2009, teve a irmã dele, ela foi diagnosticada com câncer. Então ela veio na romaria, ela se emocionou bastante. Daí ela disse assim, eu vou fazer uma promessa. Eu vou doar por 9 anos 5.000 velas. Eu sei que num dos anos a gente montou coisas que ele fez no São Domingos. A gente montou um hospital, numa das estações era o hospital. Um era o Jardim da Infância com as irmãs, que ele trouxe as irmãs para alfabetizar as crianças, porque ele acreditava muito na educação. A outra que a gente fez foi a Cália, ainda em funcionamento, uma coisa muito grande que ele fez, que era um moinho. Então, para nós mostrarmos o moinho, a gente encheu ele de anjos nas janelas durante a procissão, que foi um momento muito lindo, foi uma coisa marcante e que mostrou uma das obras dele. Os nossos artistas são dominguenses, cada vez se ampliou mais as estações estas, né? Formando aquilo que se tem hoje na procissão luminosa. Porque a gente vê que a cidade inteira trabalha. Então, todo mundo gostaria de ajudar de alguma forma. Por exemplo, durante o ano, a gente tem o nosso grupo da procissão, que são os trabalhadores que são mais assíduos, digamos. Mas no dia tem vários voluntários que vêm ajudar a montar os cenários. E tem mais homens que ajudam a descarregar, a desmontar. E a Romaria nos proporciona isso, um município que de mãos dadas anda todo mundo junto na mesma direção.
Esse foi o programa de hoje. Agradeço a sua companhia, a sua audiência e a gente volta a se encontrar amanhã com mais notícias da igreja e as bênçãos da Mãe Aparecida.